Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Popcast. Eu sou a Tati Fernandes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre superação e como a medicina e uma equipe especializada podem transformar vidas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, eu tenho aqui a honra de receber o Dr. Francisco Amorim, cirurgião de cabeça e pescoço e diretor técnico do Instituto da Tireoide e Laringe, e Rodrigo César, que é cantor e enfrentou uma jornada desafiadora, não é isso? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, pessoal. Eu que te agradeço, Tati, por o honroso convite de estar aqui hoje participando desse podcast. Eu que lhe agradeço, Tati. E para a gente começar a entender um pouquinho dessa história, eu queria que Rodrigo me contasse um pouquinho dessa sua vida antes desse acidente, como que isso aconteceu. Certo. Eu terminei meu ensino médio e estava em busca de um serviço, algo que me trazesse uma boa finança, né? Um dinheirinho, né? Aí eu comecei a trabalhar, só que isso me matava. Eu nunca fui muito bom em estar em serviço, sabe? Porque eu não sei o que que acontecia, eu não gostava de trabalhar. Aí eu sou cantor, eu já cantava em casa, em aniversário, na escola também sempre fazia alguns eventos na escola. E o pessoal ao redor me falou assim: Rodrigo, por que você não começa a fazer show? Não começa a cantar? E eu pensei bem, falei assim, cara, eu vou começar, vou meter a cara. Aí comecei a fazer uns eventos na escola, nas escolas, né? E fazia até fora da minha escola e tal, em todas as escolas ali da cidade onde eu moro. E com a visualização desses shows, dessas cantorias que eu fazia, foi crescendo o chamado de gente para. Começou Vamos. a viajar. Isso. Ó, vou fazer um aniversário ali. Vai lá, Rodrigo, cantar. Só que era de graça, né? Eu não tava cobrando ainda, não tava saindo dinheiro, não tava chegando dinheiro na minha mão. Aí eu pensei, cara, vou meter a cara nisso aqui. É isso que eu quero pra minha vida. Fui e comprei um som, tinha um dinheirinho guardado, comprei um som, pedi conta do meu serviço, me ajudou a comprar o som também, né? Ah. E comecei a fazer shows na cidade. E com isso foi subindo, foi crescendo. Pô, lancei uma música, o Trem Petecô, foi um estouro lá em Morrinhos. Legal. Mais de 6 mil visualizações na rádio e mais de 19 no YouTube. Tava E caminhando, né, isso, Rodrigo? tava tudo dando certo, sabe? Aí veio a pandemia. E a pandemia deu uma dificultada na cantoria, mas pra minha família, né? Falar, agora o Rodrigo vai ter que arrumar outra coisa pra fazer, não vai cantar mais. Só que aconteceu ao contrário. Os shows fizeram aumentar, só que eram shows privados e proibidos, né? Porque tava na pandemia, Sim. né, a gente não podia estar aglomerando gente. E o show ficou mais caro. Eu tava pagando 1.400, 1.600 cada show e fazia 5, 6 na semana. Isso aí me impulsionou a querer mais, querer mais. O dinheiro me fez nossa, eu vou continuar fazendo, mesmo na pandemia. Não tava nem aí pra máscara, não tava nem Meu aí com a minha Deus. família, sabe? Foi E, uma fase difícil. e quando que foi o acidente? Foi na pandemia, em 2020, 2019. Pera. Foi na pandemia, em 2019. Aconteceu de eu tá virado numa festa, já tava virado numa festa, bebendo, sabe? Tinha saído de moto sozinho e voltando para minha casa à noite, de madrugada, no segundo dia, aconteceu o acidente. E no caso desse acidente, doutor, quais foram as consequências ali para o Rodrigo? Bom, o Rodrigo ele teve um acidente grave automobilístico,
né, que a gente chama de politrauma, né? Então deu entrada num pronto-socorro no Hospital Geral, onde ele foi prontamente atendido, né? Então ele teve fraturas de membros superiores, teve TCE, teve fratura na região cervical e foi um paciente que foi submetido a procedimentos cirúrgicos, ortopédicos e também da parte da neuro e ficou entubado por, se não me engano, uns 3 a 15 dias na UTI. Certo, e a consequência que teve. Isso. A consequência dessa intubação prolongada causou uma obstrução da sua via aérea, ou seja, da traqueia por onde passa e por onde sai o ar, que a gente chama de estenose. Ele teve uma estenose laringotraqueal. Isso dificulta tanto o fato dele respirar, como dificulta o fato dele falar, né? Então, isso causa realmente uma consequência muito grave, tanto do ponto de vista físico como emocional do paciente, ou seja, a qualidade de vida fica muito ruim para os pacientes que apresentam essa estenose, essa obstrução da via aérea. Não, no caso de alguém tão jovem e que ainda vivia disso, né, vivia da voz, provavelmente realmente foi. Quais eram as limitações naquela época, Rodrigo? Foi muito complicado, viu? Era limitado sair para onde eu queria, né? Porque já estava maior de idade, só que estava vivendo como um menino, sabe? Menino novo, pequeno. Porque tudo eu precisava de alguém. Até para me ir no supermercado, para me comprar, eu precisava dialogar com as pessoas, né? E eu não conseguia. E isso aí me afetou bastante, viu? Dei uma depressãozinha, sabe? Forte. Passou por mim até vontade de me matar, sabe? Só que eu vi que não era isso, que Deus tinha me dado a chance novamente. Então eu Isso ainda ia encontrar alguém. E sim. foi quando eu encontrei o doutor. É, esse incidente com o Rodrigo é algo comum nos traumas? Quando que pode acontecer isso, doutor? Tati, essa obstrução, ela pode ser em decorrência de fatores externos, como no caso de traumas, né? Automobilístico, intubações prolongadas, internos, né? Às vezes a pessoa faz uma inalação de substâncias corrosivas ou substâncias tóxicas que venham causar essa obstrução. Pode ser em decorrência de fatores idiopáticos ou a pessoa nascer com ela. Mas o que é mais comum, esse tipo de obstrução, de estenose, são as causadas pelo trauma. E quando eu falo de trauma, geralmente o trauma da intubação orotraqueal, ou seja, aqueles pacientes de UTI que são intubados e ficam um determinado período. E esse período é o tempo suficiente para causar ali um dano naquele segmento ali da laringe e da traqueia. O Rodrigo estava num momento muito difícil. Como que foi a sua busca aí por essa solução antes de chegar no A Dr. Francisco? minha mãe me deu um apoio muito grande, né? Minha mãe e meu pai, que foram um dos únicos que me deram esse apoio, né? E me ajudaram muito. E minha mãe sempre teve fé que eu ia voltar a falar, que eu ia voltar a cantar, eu ia voltar a fazer o que eu amava. E aos poucos eu fui voltando, minha mente foi melhorando, sabe? E eu fui lembrando que eu era cantor, que eu fazia show. Isso aí foi doendo em mim, mas só que minha mãe sempre do meu lado, ela falava assim, ó, Rodrigo, não vai tentar. E nós tentamos até 5, 6 doutores se podiam fazer a cirurgia. E nenhum me dava a confirmação, nenhum me dava o sim dessas 5 pessoas que eu perguntei. E isso aí me deu uma tristeza grande, sabe? Mas só que aí ela falou assim, Rodrigo, eu vou pesquisar na internet, porque eu perguntei a uma amiga minha que é de outro estado, e ela falou assim que aqui em Goiás seria o melhor lugar para me fazer essa cirurgia. E a gente encontrou o doutor. Encontrou o doutor na internet e isso aí foi. E eu, no primeiro dia que eu fui lá, eu notei algo diferente nele. Eu notei uma confiança no trabalho que ele faz, sabe? Eu notei que ia ser ele o,
o, a pessoa que iria me dar a voz novamente. Tem coisa que O- é para ser, né, doutor? Tem uma coisa interessante, Tati, que quando ele chegou no consultório, lógico que ele estava traqueostomizado. Estava com uma câmara de traqueostomia, porque acima dessa traqueostomia, toda a parte respiratória dele estava obstruída. Então ele não conseguia se comunicar. O que ele fazia era balbuciar algumas palavras, que é o que realmente ele fala que angustiava ele diante das pessoas onde ele tentava fazer uma comunicação. E fazendo o exame de laringoscopia que a gente faz no consultório, a gente identificou que se tratava de uma estenose grau 4, uma estenose mais grave, mais complexa. E eu me lembro que no final do exame eu perguntei para o Rodrigo, Rodrigo, qual o seu desejo? E ele, balbuciando, voltar a falar. Ou seja, ele não queria mais nem cantar, ele só queria voltar a falar. Imagino, assim, a gente não consegue nem se colocar no lugar, né? Mas a gente imagina toda a dificuldade e a emoção. Eu queria falar de novo sobre um pouquinho dessa busca, desses desafios, pela busca dessa solução. Por que que foi tão difícil, doutor? Por que que ele percorreu esse caminho? É realmente um processo difícil em questão de encontrar profissionais? Esse é o tipo da enfermidade que realmente necessita de equipe multidisciplinar. É uma cirurgia mais detalhada, é uma cirurgia mais delicada. Você precisa de um grande centro, de um bom suporte, tanto durante a cirurgia como depois da cirurgia. Tanto é que, se não me engano, ele ficou acho que 2 dias depois em acompanhamento na UTI, até que fosse transferido para a enfermaria e, consequentemente, depois a alta. Então, é uma enfermidade que realmente necessita de grandes serviços e eu acredito que, por conta disso, haja poucos especialistas que se dedicam a esse tipo de reconstrução, que a gente chama de reconstrução laringotraqueal, ou seja, você passa a reconstruir parte daquela laringe que está danificada por conta dessa obstrução, e parte dessa traqueia também que está danificada por conta desse problema. A medicina realmente é maravilhosa quando você fala em reconstruir. Como que foi esse primeiro momento, então, essa primeira consulta? Ela foi preocupante? Ou foi um sinônimo de esperança? Pelo que eu vi, para o Rodrigo ali já bateu de primeira que era para ser. Então, e isso me comoveu muito, a história do Rodrigo, tudo isso aqui que ele contou para vocês, isso também nos atingiu no ponto de vista, vamos ajudá-lo. E no momento que o Rodrigo chegou ao nosso consultório, eu vi ali um desafio que a equipe teria que fazer para voltar o Rodrigo a falar, que era o desejo dele. Muito bem. Então, nós colhemos todos os dados clínicos do Rodrigo, a história, fizemos toda uma análise minuciosa com exames de imagem, né, radiografia, ressonância. Então, foi um período em que ficamos aproximadamente uns 40 dias estudando o caso do Rodrigo, para que só então pudéssemos fazer o procedimento cirúrgico com toda a equipe devidamente condicionada, né, sabendo o passo a passo de cada procedimento, para que a gente pudesse ter então esse resultado satisfatório. E para você, Rodrigo, como é que foi? Foi, foi complicado, sabe? Foi difícil pelo que eu tinha já passado anteriormente, sabe? Pelo acidente, sabe? Foi algo muito difícil e eu vi a esperança no doutor. Eu falei assim, até o olhar dele era diferente, sabe? Eu sentia que era diferente. O olhar, a fala dele, ele falava a verdade. Não importa o quão doa, sabe? Mas ele falava, ó, Rodrigo, você tá assim, 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 e eu vou tentar fazer isso, isso e isso. E deu certo, sabe? Foi maravilhoso. Eu agradeço ele todos os dias. O grande diferencial foi que a equipe como um todo se comprometeu em ajudar o Rodrigo. Era um caso, como eu te falei, um caso desafiador, era uma estenose grau, era o último estágio dessa estenose. Então, só para você ter ideia, a gente faz a reconstrução esculpindo um pouco, né? Se retira um pouco da costela, né? E a partir dessa costela a gente faz uma reconstrução. Você meio que como um trabalho artesanal. Você vai minuciosamente ali
reconstruir naquele segmento da costela a parte daquele segmento que foi destruído pela estenose. Uma cirurgia que durou aí, se não me engano, aproximadamente 12 horas de Nossa. cirurgia, contou com a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço, otorrinolaringologia, cirurgia torácica, enfermagem, anestesistas. Então foi uma cirurgia que deu-nos muito trabalho, mas foi muito gratificante. A cirurgia ela é uma parte do tratamento? Como que é a estratégia de tratamento? É um tratamento no todo? Então, as estenoses, de um modo geral, o tratamento ele pode ser por dilatação, né, endoscópica ou procedimento cirúrgico. Grande parte das vezes, esse tratamento, eles recidivam. E aí, isso leva ao desânimo do paciente, porque alguns têm que passar por 2, 3, 4 procedimentos para que possa ter a capacidade de respirar normalmente, a capacidade de poder falar, como falava anteriormente ao trauma, né? Alguns não conseguem, né? Sendo muito sincero com você, né? Mas eles conseguem assim, respirar com certa dificuldade, falar, né? Não como falava anteriormente. No caso do Rodrigo, nós tivemos a grata satisfação de ele não somente voltar a falar, e esse era o nosso grande objetivo, fazer com que ele se reintegrasse à vida dele anteriormente, que era cantar. Então, quando colocamos isso para a equipe, eu me lembro que eu falei, gente, o nosso objetivo aqui é fazer com que o Rodrigo volte a cantar. Não somente falar, mas voltar a cantar. É isso, Rodrigo? Isso mesmo, foi desse modelinho mesmo. Para você, como é que foi esse processo? Porque a gente pensa, ok, reconstruiu, mas não vai sair ali da mesa de cirurgia falando, né? Então, como que foi esse processo para você, Sabe, Rodrigo? pra mim, eu ainda estava incapacitado de algumas coisas, porque meu mental ainda estava abalado, sabe? Mas quando eu fiz a primeira consulta com o doutor, igual eu falei anteriormente, eu já tinha notado algo diferente. Que ele marcou outra consulta, e na segunda acho que na segunda que o senhor me falou que iria fazer a cirurgia, foi? Ou na segunda ou terceira, não me lembro bem. Aí eu tive que assinar com meu braço que eu perdi o movimento, esse era o de assinar, sabe? Tive que assinar com essa outra mão aqui, foi meio difícil. Você lembra, doutor? Foi complicado até de eu pôr meu nome, mas deu certo. E minha mãe também pôs muita fé nele, sabe? Igual eu falei anteriormente, a presença dele já demonstrava que ele queria fazer algo certo, sabe? Algo para me ajudar, não apenas por serviço. Foi algo para me ajudar e me ajudou bastante. Esse sentimento é totalmente importante quando a gente fala de alguém que passou por um trauma desse, que está fragilizado emocionalmente, e aí entra a importância dessa equipe toda Isso. estar dedicada, né, O doutor? sucesso da cirurgia foi a integração de toda a equipe, né? Como fala? Cada um teve a sua participação, né? E lógico, o Rodrigo ele foi extremamente disciplinado do pós-operatório, depois da cirurgia, que isso era o fator primordial para que o sucesso, né, da recuperação fosse acontecer, né? Porque não é fácil você ficar com o molde, né, que é uma estrutura que fica por dentro lá do pescoço, e isso acaba fazendo com que alguns movimentos fiquem bem restritos, né? Movimentos intempestivos. Então, assim, ele foi bem nessa questão, ele foi bem disciplinado. É forças de Força de vontade vontade. para os E, dois e lados. isso que me chamava a atenção, era essa força de vontade do Rodrigo de querer voltar a falar. E esse é a parte fundamental do sucesso do tratamento. Porque a partir do momento que você entra num tratamento, que você não está, você está desanimado, você não está acreditando, aí não dá certo. Não foi o caso dele. E eu achei essa técnica impressionante, assim. Não é todo dia que a gente escuta falar. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dos estudos que nos ajudaram, que estão ajudando a aprimorar esse tipo de técnica. Então, essa cirurgia, ela se dá em etapas. Então, a primeira etapa, você faz a ressecção da área estenosada, da área obstruída, né? A segunda etapa, você faz a ressecção
como eu te falei, da parte da costela, né, que é a cartilagem que nós retiramos. É lógico que essa retirada da cartilagem, isso não causa nenhum prejuízo do ponto de vista respiratório dele. Isso é devidamente feito, realizado por um profissional, no caso, o cirurgião torácico. E aí, esse segmento dessa cartilagem, dessa costela, ele segue, né, para que nós possamos esculpir no formato personalizado daquela falha cirúrgica. Então, um trabalho muito delicado, muito harmonioso, muito bonito de se fazer. Por isso que, como eu te falei, é uma cirurgia que demora, porque até você juntar todas as peças, né, desse quebra-cabeça, né, de maneira harmoniosa, isso leva um tempo, né? É mágica até de escutar falar. Rodrigo, para você, como que foi a sensação de ter esse sentido de volta, de falar de novo? Ah, foi maravilhoso. Foi algo assim que é, alguém, eu acho que para sentir isso é só vivendo mesmo que eu vivi, viu? Foi maravilhoso e a gente tem até a gravação, a gente gravou. Eu acho que o senhor tem também, não tem? Qual que foi a primeira palavra? Dá para lembrar? Você lembra o que você conversou pela primeira Eu vez? tenho uma engraçada que eu falei, que a minha voz ficou quase de robô, sabe? Eu falei assim, eu sou um robô, sou um robozinho. Falei desse jeito. Não, o bom humor nessas horas ajuda demais. É incrível, Eu realmente. falei assim, eu sou um, uai, mas sou um robô, sou um robozinho. Mas Mas eu falei, eu acho que até ele pediu para me gravar um vídeo falando, não foi? porque no acompanhamento depois da cirurgia, a gente faz todo o registro, né, Uhum. da voz, da fala do paciente e tal. E aí, quando o Rodrigo descobriu que tinha essa capacidade, que ele estava voltando, ele ficou tão animado que ele não parava de falar. Ele disse, não, olha, calma, calma, devagar, Calma. vai devagar. E aí passa por um processo também de fonoterapia. Então, como eu te falo, é uma equipe multidisciplinar para que ele pudesse voltar a estar aqui hoje falando e cantando para a gente. É essencial você falar do papel dessa equipe, até porque às vezes a gente vai num profissional, vai em outro e não pensa nisso como um todo, né? A saúde é um todo ali. Doutor, conta pra gente, então, esse processo, um pouquinho desse processo do pós, o que vem depois dessa cirurgia, como que isso acontece até a gente chegar, porque ele falou, eu tinha a voz de robô. Hoje, conversando com ele aqui, eu não consigo perceber mais esse robô nele. Então, é a evolução, né, do condicionamento do organismo dele. Mas tudo começa com a parte da deglutição. Então, a gente imaginar que a laringe ela tem três funções básicas, que é respiração, deglutição e fonação. Então, a deglutição dele depois da cirurgia, ele ficou com a sonda onde ele ficava se alimentando, porque se fôssemos dar o alimento convencional, ele não ia conseguir fazer. Por quê? Porque você mexeu toda uma musculatura e aquela musculatura ficou comprometida no ato da deglutição. E tudo que a gente não queria naquele momento é que isso interferisse na cicatrização de todo esse processo que foi colocado ali. Então, é iniciado uma dieta balanceada, controlada, uma progressão da dieta, ele tem o suporte da fonoterapia, ele teve suporte da fisioterapia, né? A nossa equipe de pneumologia também foi monitorizando todo o passo a passo da questão respiratória dele. Então, nos primeiros 6 meses, era como se tivéssemos o Rodrigo quase que quinzenalmente com a gente no nosso consultório para ver a evolução do tratamento que foi dado. A partir do terceiro mês, eu tinha quase certeza que estávamos no caminho certo, porque a recuperação dele era tão fantástica e chegou a me impressionar, porque no terceiro mês ele já conseguia emitir um padrão vocal muito significativo, né? E aí, depois disso, a gente foi fazendo os acompanhamentos, né, o tratamento fonoterápico. Acho que com 6, 8 meses ele já começava a esboçar as primeiras canções. E aí, com 1 ano de cirurgia, hoje você já está com quantos anos de cirurgia? 3 anos. Vai fazer Não, 2 anos. 2 anos, vai Dois fazer anos. 3 anos agora em setembro, né? Então, no primeiro ano, praticamente ele já estava cantando. E essa foi minha maior emoção, porque quando ele chegou no consultório, só faltou o violão, né? Chegou no consultório cantando, aí realmente foi uma emoção muito grande de fazer com que aquele objetivo fosse cumprido. E volto a falar, o objetivo cumprido de toda a equipe. Deve ter sido uma Isso. emoção para todo lado. Não, que é isso? Foi demais, viu?
o doutor, mas a equipe dele fez, fez para mim foi um milagre, sabe? Pelo o que ele fez e no tempo que ele fez. Porque foi pouco tempo, não foi? Não foi muito tempo. Foram 2 anos, E como tá a sabe? sua vida agora, Rodrigo? Nossa, nota 1000 eu dou. Nota 1000. Falando, tô cantando, tô voltando a fazer show agora. Tem essas Amanhã. coisas de fazer coisa errada, né? Isso, hein? Não, uma outra vida, sabe? Uma outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa. Porque o álcool, as drogas e o sexo desregrado acabou comigo, né? Acabou. Não vou falar tava acabando, não, porque me matou, né? Isso me matou. Hoje em dia é super diferente. Sou outra pessoa, sabe? Um pensamento bem avançado. Graças a Deus e graças ao doutor E até o fez estilo de essa música cirurgia. dele, não sei se ele mudou, mas algumas conversas atrás, parece que ele tinha se direcionado para cantar canções gospel, né? Então o estilo de música dele também acabou modificando. Essa Isso. superação realmente impactou sua vida pessoal e profissional. Sim, sim. Igual eu faço show, canto sertanejo, mas só que a- antes, no início do show, canto música gospel, canto música que fala sobre Deus, fala o amor, sabe? O amor que Deus tem sobre nós e por nós, sabe? E eu sempre falo nos shows, sabe? Sempre declamo um amor sem limite a Deus. Realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa deve ser emocionante. Essa técnica, ela pode ser aplicada em outras situações? Me conta um pouquinho sobre. Excelente pergunta, Tati. Veja, são técnicas diferentes, mas com os mesmos objetivos. Quando nós estamos diante, por exemplo, de algum problema, e isso eu me refiro a cicatriz ou suco vocal, que são enfermidades que estão presentes na prega vocal, na corda vocal, como se conhece, isso dificulta a qualidade vocal do paciente. E se esse paciente for um profissional de voz, pior ainda. Então, hoje nós temos algumas técnicas que conseguimos melhorar essa qualidade de voz desse paciente. A situação do Rodrigo é um pouco mais complexa, mas o objetivo é o mesmo, é voltar esse paciente a ter uma qualidade vocal, a conviver socialmente com o estilo de vida que ele tinha anteriormente. Eu queria falar um pouquinho também da questão do atendimento, dessa recepção, que foi o Rodrigo chegar lá e sentir essa segurança. Quanto isso é importante, se preocupar com a fragilidade emocional, com o lado emocional do paciente e saber recebê-lo e falar a verdade, mas falar de uma maneira em que a pessoa tenha confiança. Isso, Tati, veja, o Rodrigo já chegou fragilizado. E se nós não pudéssemos acolhê-lo, né, de uma maneira humana, e entender o seu problema e nos propuser a resolver esse problema, então ele ia ficar mais fragilizado ainda. Então, isso é um treinamento que fazemos desde a nossa secretária, né, passando por todos os nossos profissionais, né, que estão antes da sala de consulta, até os nossos profissionais da área médica. Então, isso é uma qualidade que nós oferecemos aos nossos clientes como forma de acolhê-lo e procurar entender o problema dele e tentar resolver o problema dele. Você falou aí em nós, eu queria aproveitar pensando assim no que você fez pelo Rodrigo, no que sua equipe foi capaz de fazer. Não é de hoje que você está fazendo isso. Doutor, conta um pouquinho da sua história pra gente também. Rodrigo já contou um pouquinho da dele. Muito bem. Eu cheguei aqui em Goiânia em 2012, anteriormente morava em São Paulo, tive toda a formação em São Paulo, e ao chegar aqui em Goiânia nós tivemos essa ideia de formar uma equipe e montar o Instituto da Tireoide e Laringe, que com o objetivo exatamente de sanar ou tratar enfermidades desses dois segmentos, tireoide e da laringe. E ao longo desses anos que nós estamos aqui em Goiânia, graças a Deus, nós recebemos vários casos intrigantes e alguns casos realmente nos fazem ficar orgulhosos, como é o caso do Rodrigo,
tamanha o resultado satisfatório que nós tivemos. Onde o pessoal te encontra? Eu vi o Rodrigo falando, a gente achou ele na internet. Se a gente puder passar a sua rede social. Hoje em Goiânia você atende aqui no Orion, certo? No Isso, Orion. hoje o Instituto da Tireoide Laringe hoje se encontra no Orion, no 24º andar. Instituto da Tireoide Laringe já te encontra no Instagram, certo? Isso, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais do Instituto da Tireoide Laringe facilmente. Hoje, graças a Deus, né, tem essa ferramenta que muitas pessoas podem acessar e encontrar bons médicos, né, bons profissionais para resolver alguns problemas complexos, como é o caso do Rodrigo, né, como é o caso dessa estenose laringotraqueal. É um nome difícil, mas assusta a gente, mas é importante a gente se preocupar e sempre cuidar. E buscar bons profissionais. Então, para a gente andar para o caminho aí final, porque eu sei que o Rodrigo vai fazer uma palhinha aqui para a gente ver que realmente está tudo certo agora. Doutor, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está passando por um problema desse, ou conhece alguém, uma mensagem de esperança, como o Rodrigo disse que sentiu ao te conhecer. Isso, olha, veja, algumas situações fica às vezes difícil o paciente procurar ajuda médica, ele sabe nem onde procurar. Eu digo realmente aqueles pacientes que passaram por intubação na UTI prolongada, principalmente nessa época de pandemia, e que tiveram um comprometimento vocal, ou tiveram alguma dificuldade para respirar depois da extubação, ou mesmo aqueles pacientes que fizeram algum tratamento prévio na laringe e que vieram a desenvolver uma rouquidão ou uma alteração na qualidade vocal, procure o Instituto da Tireoide Laringe, né? Lá nós estamos aptos a te atender, a te acolher, a entender seu problema e tentar resolver o seu problema. Perfeito. Rodrigo, a sua história é incrível. Eu fico muito feliz de você ter encontrado o Dr. Francisco, ter recuperado sua voz e estar cantando. Então, para a gente dar tchau daqui a pouquinho, eu vou pedir antes que você dê uma palhinha aí do trabalho, com o trabalho do Dr. Francisco Amorim. Pode escolher a música e vamos cantar um pouquinho. Eu posso escolher? Pode, o doutor pode escolher. Tem uma música, a primeira, assim, acho que foi a primeira canção que você cantou no consultório, não vou saber, e que você fala do poder do Senhor, alguma coisa assim. Era uma música gospel. Deus dos milagres? Acho que sim, canta aí, vai. É o Deus dos milagres, eu sinto sua presença, eu ouço sua voz, Jesus é por nós, agora e para sempre, livrai-nos do mal, em nome do Senhor. Na escuridão, Ele é minha luz, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, é o pão da vida, Ele é a saída. Jesus Cristo é o caminho, é o pão da vida, Ele é a saída. Yeah. Muito bem. Impressionante, realmente é emocionante até de ver. Muito obrigada, Rodrigo, por ter vindo compartilhar sua história com a gente. E eu desejo cada vez mais sucesso e mais saúde, não é isso, doutor Amorim? Exatamente. Eu agradeço também o honroso convite de estar aqui hoje, esclarecendo algumas dúvidas que às vezes as pessoas tenham essa curiosidade e esse interesse de saber, e ver que a cada dia mais o Rodrigo se encontra melhor ainda. Isso, verdade. Eu acredito que, além aí da técnica e de tudo que você pôde fazer, o acolhimento foi essencial, porque a gente vê no depoimento do Rodrigo o quanto ele se sentiu conectado com você. Eu acho que você deve fazer isso muito na vida de muitos outros pacientes, de outras pessoas. Então, assim, a gente está de portas abertas para quando você quiser vir contar aqui, falar de outros problemas, os assuntos são inúmeros, né? Então eu vou ficar te esperando no nosso podcast. Muito obrigada, doutor. Obrigado você e com certeza vou voltar. Fechado, gente, muito obrigada. E você, internauta que ficou nos acompanhando até agora,
É sempre um prazer. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.